Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês, que alegria estarmos juntos, que bênção poder compartilhar esta noite a palavra de Deus com você, em mais essa noite, na sequência desses 12 dias, que Deus tem falado de um modo muito especial com a sua igreja, que Deus possa continuar abençoando todos vocês de uma forma muito especial, e que verdadeiramente essa sequência de cultos e de ministrações possam alinhar o seu coração com tudo aquilo que de tão especial Deus está escrevendo para a nossa história nesse ano de 2026. Que esse ano seja um ano de favor, graça de Deus sobre você, sobre a sua família, um ano de portas abertas, de milagres de Deus. Um ano que você possa ter certeza que foi a mão de Deus que te conduziu em cada detalhe e tudo terminará bem para a glória de Deus. Você diz amém? Obrigado, pastor José Jorge, pela gentileza e pela hospitalidade. Louvar a Deus também pela vida da pastora Solange, pastor Jairo, também pastora Camila, e poder compartilhar com vocês esta noite a mensagem. É uma grande bênção, uma grande alegria que Deus possa falar mais uma vez ao nosso coração. Eu estou tendo a alegria de estar acompanhado também da minha família, Mara, minha esposa. Nossos filhos estão na celebração infantil e para nós é uma grande alegria e privilégio também estar desfrutando da companhia de vocês nessa noite. Quantos estão com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de compartilhar a mensagem dessa noite com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do versículo 5. Mateus 6, verso 5. Enquanto você localiza, deixa eu te dar aqui um bom aviso. Quantos aqui amam entender e estudar a palavra de Deus, digam amém. Na saída você terá à sua disposição alguns dos livros que eu tenho a alegria de ser o autor deles. Em especial, tem 4 obras que vão estar disponíveis a você. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma ferramenta que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Talvez você diz assim: Mateus, eu tenho dificuldade às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquelas que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Davi. Você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões mais desafiadoras para a interpretação bíblica. Deixa eu te lembrar uma. Primeira família da Bíblia, você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, a Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em uma outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? São às vezes detalhes das histórias bíblicas que nós estamos lendo o texto e sentimos falta de um material que nos ajude a compreender e entender um pouco melhor detalhes de cada uma dessas passagens da Bíblia. Então essa é uma ferramenta que vai te ser muito útil para o seu tempo de leitura, estudo, preparação de aulas, mensagens, conteúdo a ser compartilhado em suas redes sociais. É uma ferramenta que será indispensável para você. Eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor que é muito querido da nossa nação, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o nosso país teve dentro da área do ensino bíblico. Entre as coisas que o Dr. Shedd escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, é uma ferramenta que vai te servir demais. Junto dela você terá ainda o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. A grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso.
Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas, nós percebemos que é uma grandeza sendo compartilhada ali, mas muitas vezes sentimos falta de um material que nos ajude a entender e compreender um pouco melhor detalhes de cada uma dessas parábolas contadas por Jesus. Esse é um manual que vai te ajudar a entender todas essas 42 parábolas, a partir do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético, trabalhando o significado dos termos bíblicos contidos em cada uma dessas parábolas. Então, quem sabe para você seguir como que uma jornada devocional, lendo e estudando uma parábola por dia, mas é uma obra que a leitura dela te fará também muito bem. Penúltimo livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, do contexto escatológico. As pessoas têm muitas perguntas sobre o Apocalipse, volta de Cristo, grande tribulação, governo do anticristo. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Muitas questões do Antigo Testamento, há pessoas que ainda se perguntam, o dilúvio foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio, e você sabe muito bem que tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas, elas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. Um evangelho fala que Jesus curou um cego em Jericó, no outro fala que foram 2. Um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, no outro fala que foram 2. Então são centenas de passagens da Bíblia que às vezes a gente se pergunta, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então é uma obra que trabalha sobre como compreender essas passagens mais difíceis para a interpretação bíblica. E o último livro, essa é a minha obra mais recente publicada, o título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro publicado pela editora Vida, que é uma das principais editoras cristãs do nosso país, e ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração, sobre 10 decisões, 10 pessoais e intransferíveis, que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã, seja pela tentativa de tentar fugir de enfrentar isso hoje, ou pela ilusão de pensarmos que amanhã será muito mais fácil. Pelo menos 80% de nós aqui essa noite temos sonhos, projetos e ideais que era para a gente já ter concluído há muito tempo. Não concluímos ainda porque a gente procrastina. Como que a gente muda isso? Gestão do tempo, você caminha com o sentimento de que o tempo está passando e você não está conseguindo fazer tudo o que era para estar sendo feito. Questões como perfeccionismo. Há pessoas que sofrem por serem perfeccionistas. Elas pensam que se não ficar milimetricamente perfeito não serviu, por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito, que dificilmente a gente consegue fazer. Mas como que a gente traz isso para a prática na mente da gente? Situações relacionadas à saúde emocional. Há pessoas que possuem potencial, habilidades, sabem como fazer, mas por causa das suas emoções, a sua vida está parada. Seja por causa de medos, traumas complexos, problemas relacionados ao perdão, situações que paralisam a vida da gente no campo emocional, e muitas coisas em outras áreas da vida também são afetadas. Então, esse livro aqui é um autoexame, são 10 capítulos, para você passar por eles repensando como está a sua vida, as áreas que você precisa melhorar. É um livro que vai te servir muito para a sua gestão da sua vida pessoal. É um livro que, se você não estiver lendo nenhum outro livro agora, uma boa leitura para você iniciá-la já a partir de hoje mesmo. Lidere a sua vida. Ninguém vai poder fazer isso no seu lugar. E o seu futuro espera que você faça isso muito bem feito. É uma obra que vai te servir demais. Eles vão estar à sua disposição
Na saída você pode adquirir só 1, 2, 3 ou os 4. O valor deles, 1 é 50, 2 são 80, levando os 4, é como se você tivesse ganhado 1. Os 4 ficam 150, você pode parcelar sem juros ou ainda por débito ou Pix. Passe lá, vai te servir, abençoar a você e a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 5. Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim: quando orares, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas você, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto o recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, ou não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia nos dê hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como também temos perdoados aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Olhe para as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? E quem de vocês poderá, com todos os seus esforços, acrescentar uma hora que seja a sua vida? E quanto às vestes, por que andais ansiosos ou preocupados com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. E eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Não andeis, pois, preocupados, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois todas essas coisas os judeus procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam delas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E se você leu comigo, diga amém. Mateus capítulos 5, 6 e 7, esses 3 capítulos, fazem parte do primeiro sermão público pregado por Jesus, que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças. Essa é uma mensagem completa, porque ela alinha o coração da gente em todas as áreas que nessa vida nós passamos pelas vulnerabilidades, seja da vida cristã, da vida pessoal, do medo com o futuro. É um sermão que fala sobre ansiedade, fala sobre medo, fala sobre oração, fala sobre pecado, fala sobre ser feliz, fala sobre dinheiro,
fala sobre as crises que angustiam as nossas almas. Então, esse é um sermão que seria muito bom que talvez pelo menos uma vez por mês a gente tirasse um tempo para ler. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. E ir mesmo nivelando a vida da gente com o padrão dessa palavra, para ver se a nossa vida está próxima daquilo que Jesus construiu nesses 3 capítulos sobre o caminho a ser seguido. É literalmente uma régua mesmo de alinhamento, para a gente ir alinhando a vida da gente com os princípios desse ensinamento de Jesus. Essa é uma palavra-chave da vida, você pode repetir ela comigo? Diga: alinhamento. Tem uma informação que é muito curiosa sobre avivamento. Ela faz parte do contexto da aviação, mas também vale para a vida como um todo. A qualquer momento do dia, há um dado nos Estados Unidos que é muito curioso. Em qualquer momento do dia, você tem pelo menos 35 mil norte-americanos a bordo, em altitude de cruzeiro. Existem aproximadamente 100 mil voos por dia no mundo. Só no Brasil são aproximadamente 2 mil voos por dia. Qualquer momento do dia, você tem pelo menos 35 mil norte-americanos a bordo. Seja durante o dia, seja pela madrugada, qualquer momento do dia. Diante disso, é um cálculo que a gente faz, que é o seguinte: como que faz para tantas aeronaves voando ao mesmo tempo, elas não se chocarem, cada uma ter a sua hora de pousar, o seu caminho a ser seguido? No céu você não tem pista, você não tem sinaleiro de passa esse daqui primeiro, depois passa aquele outro. Você tem um indivíduo aqui embaixo que é o controlador de voo, que ele determina a velocidade que esse avião vai voar, em qual altura, em que ponto que ele vai fazer a curva para ir para o seu destino, para que isso aconteça de forma muito harmônica. Mas para que isso aconteça perfeitamente, tem 3 linhas que precisam estar alinhadas em todo o curso do voo. Quantas linhas? 3. Primeira linha é a linha na pista da aceleração, ok? Segunda linha é a linha da subida, da decolagem. E a terceira linha é a linha que esse avião vai voar em altitude de cruzeiro. Primeira linha, a pista de aceleração, onde ele vai acelerar. A segunda linha, a subida. A terceira linha é a altitude de cruzeiro. Se ele desviar 1 polegada, 2,5 centímetros, 1 polegada, aqui na pista, se em vez do bico do avião estar nessa direção, estiver 2,5 centímetros para cá, essa pequena diferença aqui, não corrigida, dá uma distância de mais de 3 quilômetros, mais de 2 milhas, 3.000 metros, quando chega em altitude de cruzeiro. 2,5 centímetros não desviados aqui. Diante disso, há uma frase que ela é para a aviação, mas que vale para a vida, que é a seguinte: pequenos desvios não corrigidos hoje podem causar tragédias fatais amanhã. Pequenos desvios não corrigidos hoje podem causar tragédias fatais amanhã. Seja em que área for na sua vida, no cuidado da sua santidade pessoal, no cuidado das suas emoções, no cuidado com a sua saúde, na forma como você tem lidado com os seus medos, com os seus sonhos, a forma como você tem cuidado da sua família, gerido as suas finanças, qualquer área da vida. Pequenos desvios não corrigidos hoje podem levar a um caminho muito perigoso, de uma tragédia fatal amanhã. O Sermão do Monte é uma dessas linhas, quase que invisíveis, mas que constantemente a gente tem que estar passando por ele e perguntando para a gente: será que o meu coração está alinhado com isso? Ou será que eu estou abrindo mão de desviar um pouco daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que o meu coração está alinhado com aquilo que é o propósito de Deus, a vontade de Deus? Ou será que eu estou flexibilizando e negociando princípios que não podem ser quebrados, verdades que não podem ser negociadas? Eu venho para te dar uma boa notícia esta noite. Deus deseja que a sua vida caminhe
perfeitamente nesse ano de 2026. Deus deseja que você alinhe a rota, alinhe o coração, e aquilo que você sabe que não está no caminho, no alinhamento certo de Deus para a sua vida, esses 12 dias, é um tempo para você dizer: Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, ajuda-me a corrigir aquilo que não está do jeito do Senhor, da vontade do Senhor. Eu quero crer uma palavra de Deus sobre a sua vida esta noite, em nome de Jesus. Você vai sair desses 12 dias com a sua vida alinhada, para você viver um ano abençoado. Não aceite nem pequenos erros em áreas que você sabe que Deus não tem se agradado disso. Use esses 12 dias, use essa semana para você alinhar a rota, abandonar pecados, renovar uma aliança com Deus, colocar a vida nos trilhos certos, e Deus vai te ajudar a viver um ano abençoado para a glória dele. Você louva o Senhor por isso essa noite? O Sermão do Monte é uma rota de alinhamento, para a gente passar e dizer: Senhor, eu preciso estar alinhado com a tua palavra, alinhado com o teu caminho para a minha vida. E precisamente no capítulo 6, Jesus vai concentrar o seu ensino nesse sermão, falando sobre oração. Tem uma coisa muito curiosa aqui. Antes de Jesus falar para a gente o que fazer, ele nos fala sobre duas coisas para não fazermos, ok? Primeira coisa para não fazermos, verso 5, Jesus diz o seguinte: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, pois eles têm prazer de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. A quem que Jesus está se referindo aqui? Aos fariseus, saduceus, escribas, aqueles que eram os mestres da lei, aqueles que eram de uma alta performance de comportamento religioso, mas que aquela performance religiosa em nada tinha a ver com a verdadeira espiritualidade que eles alimentavam e nutriam em seus corações. Porque o que eles queriam não eram ser pessoas santificadas, mas era fazer as pessoas pensarem que eles eram homens muito consagrados. O que eles queriam não era ter comunhão com Deus de fato, mas é que as pessoas pensassem que eles tivessem. O que eles queriam não era orar, mas era fazer uma performance para que as pessoas olhassem e dissessem como eles são pessoas de oração. O que eles gostavam era de uma vida de aparência, era de ser louvado pelos homens, era de fazer para ser vistos pelos outros. E Jesus chama eles de hipócritas. Qual o termo? Hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem de um termo grego chamado hipócrisis. Você pode repetir isso comigo? Diga: hipócrisis. Quem era o Hipócrisis? O Hipócrisis era o ator da Grécia Antiga. Se você fosse um teatro no primeiro século da era cristã, você via uma cena, uma dramaturgia acontecendo na Grécia, e o ator principal, ele era o Hipócrisis. Ele ia, mediante a cena que ia sendo construída, colocando algumas máscaras em seu rosto, para ilustrar a emoção do momento da cena. Então, se a cena do momento era de apreensão, ele colocava uma máscara com o rosto de apreensão. Se a cena do momento era de alegria, ele colocava uma máscara com o rosto de entusiasmo. Esse era o Hipócrisis. Independente do sentimento que ele estava sentindo de verdade, ele ia tentando construir para as pessoas uma imagem do que ele queria que as pessoas pensassem sobre ele. Porque hipocrisia é quando eu tento fazer as pessoas pensarem que eu sou aquilo que eu não sou. Primeira coisa que Jesus está orientando para a gente aqui: não viva uma vida de aparência, viva uma vida de verdade, viva uma vida de sinceridade, viva uma vida autêntica. Segunda coisa que Jesus está orientando para a gente aqui, verso 7, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições como fazem os gentios, ou não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aí o versículo seguinte, Jesus diz: não seja como eles, não se assemelhe a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: quando você vai orar, aquilo que você vai falar com Deus sobre as suas necessidades, Ele já sabe que você precisa. A pergunta que a gente faz é: se o que eu vou orar, Ele já sabe que eu preciso, muito antes de eu dizer, porque é então assim ainda que eu tenho que orar. O que Jesus está construindo para a gente como entendimento aqui é o seguinte: a oração
não é um lugar para você pedir. A oração é um lugar para você se relacionar. É o fruto dessa convivência e desse relacionamento que te faz ter o coração aberto e liberdade para compartilhar com Ele as suas angústias, dores e necessidades. A segunda coisa que Jesus está orientando a gente aqui sobre o que não fazer é não transformar a oração em um lugar que nós vamos apenas quando precisamos pedir. O que Jesus está dizendo é: não transforme a oração em um caixa eletrônico que você vai apenas quando precisa sacar. Faça da oração uma mesa que você se assenta para ter comunhão, construir intimidade, alimentar o seu vínculo com Deus. Deixa eu fazer uma metodologia aqui para aplicar isso numa verdade prática. Quem aqui tem pelo menos um amigo? Faz assim com a sua mão. Quem aqui tem pelo menos um amigo? Ok? Imagina que num dia como esse ele liga para você e fala assim: ó, eu preciso que você me socorra e me empreste 5 mil reais, daqui uma semana eu te devolvo. Você vai lá e empresta os 5 mil reais para ele, uma semana depois ele te devolve. Fica um ano sem falar com você. Quanto tempo? Um ano. Um ano depois ele te liga de novo. Fala assim: ó, será que você pode me ajudar? Eu preciso pagar uma conta hoje, eu preciso que você me empreste 10 mil reais. Daqui uma semana eu te devolvo. Você vai lá e empresta os 10 mil reais para ele, uma semana depois ele te devolve. Fica mais um ano sem falar com você. Quanto tempo de novo? Quando ele te ligar um ano depois, o que você vai pensar? Esse camarada aí está precisando de alguma coisa, sim ou não? Está na hora da gente repensar o que é que Deus sente quando alguns crentes se ajoelham. Está na hora da gente repensar o que é que faz algumas pessoas se lembrarem de Deus. Está na hora da gente repensar o que é que lembra algumas pessoas que existe um Deus. Porque o que Jesus está dizendo é: não faça da oração um lugar que você vai apenas para pedir. Não faça da oração um caixa eletrônico que você vai apenas quando precisa receber algo. Faça da oração um lugar onde você constrói comunhão com o seu Pai, intimidade com o seu Pai, relacionamento com o seu Pai. O que você precisa, Ele já sabe. Mas mesmo assim, vá constantemente, nem sempre para pedir, mas para estar com Ele, para abrir o seu coração, compartilhar o seu coração, porque nesse ambiente que você é renovado em Deus, fortalecido em Deus, abastecido em Deus, Deus deseja que a nossa comunhão seja mais nutrida com Ele, a partir desse ano de 2026. Você deseja e concorda isso também? Então, duas coisas que Jesus está orientando aqui para a gente sobre o que não fazer. Em primeiro lugar, não viver uma vida de aparência. Em segundo lugar, não pensar que a oração é um lugar que a gente vai apenas quando precisa pedir, mas que a oração seja uma jornada. E o fruto dessa jornada e desse relacionamento que nos faz estar em oração. Aí é diante disso que Jesus nos deixa um modelo de oração, que inclusive nós já oramos essa noite, que é o modelo de oração do Pai Nosso. Quem aqui já orou várias vezes o Pai Nosso? Faz assim com a sua mão. O Pai Nosso é uma oração de 6 pedidos. Quantos pedidos? Vamos lá comigo, 1, 2, 3, bem forte. Quantos pedidos? 6. Primeiro pedido: santificado seja o seu. Segundo pedido: venha o seu. Terceiro pedido: seja feita a sua. São 6 pedidos no Pai Nosso. Quantos pedidos? Já foi metade, sim ou não? Pedi alguma coisa para mim? Falei das minhas dores, apresentei as minhas crises, disse para Ele o que está me fazendo sofrer. Metade da oração do Pai Nosso não é sobre o que eu preciso. Metade da oração do Pai Nosso não é sobre o que angustia a minha alma. Metade da oração do Pai Nosso é sobre Deus, é sobre o nome de Deus, é sobre o reino de Deus e é sobre a vontade de Deus. Aí depois que eu oro isso, aí sim eu peço para mim. E quando eu peço para mim, eu peço 3 coisas. Quantas coisas? Diga comigo: pão, perdão e proteção. Vamos lá, diga: pão, perdão e proteção. Primeira coisa que eu peço para mim no Pai Nosso é o quê? Pão. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Orar a Deus pedindo pão não é orar a Deus pedindo apenas comida. Orar a Deus pedindo pão é orar a Deus pedindo todas as necessidades que hoje atendeu e amanhã eu preciso de novo. Hoje resolveu e amanhã eu preciso da provisão dele novamente. Tanto que o pão não é dessa semana. O pão é de quanto? De hoje. Por quê? Porque amanhã eu preciso novamente. O pão é o pão de cada dia. Pão aqui
representa todas as necessidades rotineiras, constantes, mas que passam muito rápido e precisam ser supridas de novo. Você chega ao dia 30 do mês, olha para trás e diz assim: Senhor, muito obrigado, mais um mês foi vencido, todas as contas foram pagas, todos os compromissos foram resolvidos. O dia primeiro olha para você e fala assim: oi, tudo bem? Aí você diz: começou de novo. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, venceu mais um mês, Senhor, muito obrigado. Novamente o dia 1 olha para você e fala assim: bom dia, como é que você está? Isso vai durar até quando? Isso vai durar para sempre. Por quê? Porque isso é pão. Resolveu hoje, e amanhã? Preciso de novo, preciso de novo, preciso de novo. Quem aqui já orou pelo menos uma vez pedindo pão? Todos nós. Segunda coisa que a gente sempre pede quando ora: perdão. O quê? Senhor, perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas. Se é uma coisa que a gente sempre ora pedindo a Deus, é o quê? Perdão. Senhor, me perdoe. Por quê? Porque eu falei o que não era para ter falado, julguei quem não era para ter julgado, pensei o que não era para ter pensado, fiz o que não era para ter feito. Se há uma coisa que sempre a gente está pedindo a Deus, é o quê? Perdão. E se há uma terceira coisa que sempre está presente nas nossas orações, é o quê? Proteção. Senhor, guarde, abençoe a semana, os filhos, os netos, a ida, a volta, protege, abençoa o ano, livra de todo mal. Se tem uma coisa que a gente sempre está orando a Deus, pedindo, é o quê? Proteção. E na oração do Pai Nosso, Jesus disse: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode repetir isso comigo? Diga: não nos deixe cair. Você concorda comigo que não seria mais fácil para a gente se o verbo fosse: não nos deixe passar? O verbo é não nos deixe passar? Não, o verbo é não nos deixe cair. Porque a questão não é se passaremos ou não. Até Cristo, a Bíblia diz que em tudo foi tentado. A questão não é se passaremos ou não. A questão é, quando passarmos, que a proteção do Senhor esteja sobre nós e Ele não nos deixe cair em tentação. Guarde uma coisa com você: o coração do ser humano é uma casa sem porta. Você pode repetir isso comigo? Diga: o coração do ser humano é uma casa sem porta. Você não controla o que passa por ele, você controla o que permanece nele. Num dia comum da vida, pode chegar a notícia e tentar trazer ódio no seu coração. Pode chegar a notícia e tentar criar raízes de amargura dentro das suas emoções. Ou pode vir uma tentação que você não preveu em qualquer cenário da sua vida, sendo que 10, 15 minutos atrás você não estava sofrendo com isso, isso não era um problema com você, suas emoções estavam estabilizadas, sua vida estava tranquila. 10, 15 minutos antes, você conseguia imaginar que isso ia passar pelo seu coração? Não. O coração do homem é uma casa sem porta. Você não consegue controlar o que passa por ele, mas você consegue controlar o que permanece nele. Todas as vezes que passar pelo seu coração um sentimento que você sabe que não é de Deus para a sua vida, que não glorifica a Deus e nem ajuda no projeto de Deus para a sua história, repreenda isto no nome de Jesus, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As três coisas que nós pedimos para nós no Pai Nosso é pão, perdão e proteção. Outro ponto a ser entendido aqui: eu não sei você, mas eu cresci aprendendo que a oração do Pai Nosso era uma oração para mim memorizar e repetir. Você também? Não é curioso que 2 versículos antes de nos dar a oração do Pai Nosso, Jesus disse: quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Ou então, como a NVI projetou, não fale por falar. Por quê? Porque aquilo que você vai falar, Deus já sabe. Não parece ser um pouco, uma ideia entrando um pouco em choque, que Jesus tivesse dado para a gente uma oração, para a gente repetir, no mesmo contexto que ele fala sobre quando formos orar, não usarmos de repetições? Mateus, então não é para mim repetir o Pai Nosso? Claro que é. Ore e repita quantas vezes for preciso. Mas o que Jesus está dizendo é: cuidado para você não fazer isso de forma vã. E quando é que eu oro o Pai Nosso de forma vã? Quando eu oro apenas com a boca, mas não com o coração. Quando eu oro porque aprendi a orar, sem internalizar essas verdades dentro de mim. Quando eu oro porque memorizei, e às vezes ficou quase que no subconsciente. Igual aquelas músicas virais que surgem de vez em quando. Isso já aconteceu com você?
aquelas músicas que parece que são chicletes, ficam agarradas na gente, e do nada você está cantando e você não sabe a hora que começou a cantar, e você não sabe como, mas você já estava balbuciando a letra, e se alguém perguntar para você, você está cantando desde que hora? Você fala assim, não sei. Mas você sabe a letra dessa música? Às vezes a gente nem sabe a letra, a gente só sabe a melodia, mas vai reproduzindo. O que o Jesus está dizendo é, cuidado para você não transformar a oração em algo que você faz com os lábios, mas não com a vida, com os lábios, mas não com o coração. A oração do Pai Nosso é um convite. Você pode repetir isso comigo? Diga, a oração do Pai Nosso é um convite. E é um convite a 3 convicções. Quantas convicções? Quantas? Estou começando a partir para a segunda e última parte da mensagem aqui. Redobre a sua atenção para você não perder esse detalhe. A oração do Pai Nosso é um convite. É a 3 convicções. Quantas? Primeira convicção. Você não pode se esquecer que em Deus você tem um Pai. Deixa eu repetir isso daqui para você. Em Deus você tem um Pai. 382 vezes nos evangelhos, 382, Jesus falou sobre o Pai. Apenas 2 vezes ele chamou o Pai de Deus. 380 vezes ele chamou o Pai de Pai. Mateus não é porque ele era o filho unigênito, o único filho, não. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, e ele disse, quando vocês forem orar, chamem ele de Pai. Eu gosto muito de uma frase do Benjamin Walfrid, que diz o seguinte, o Filho de Deus veio e alcançou todos os filhos dos homens, para que todos os filhos dos homens pudessem também serem feitos filhos de Deus. O Filho de Deus transformou-se em filho dos homens, para que todos os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. As únicas 2 vezes que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Só que aquela não foi a última fala de Jesus na cruz. A última fala de Jesus na cruz foi, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus encerrou a sua trajetória, chamando o Pai de Pai, mesmo quando chamou o Pai de Deus. O que Jesus estava dizendo era, veja Ele como Deus, respeite Ele como Deus, mas se relacione com Ele como Pai. Deixa eu dar uma boa notícia para você esta noite. Há um Pai que existe em Deus. Acesse o Pai que há em Deus. Encontre o Pai que há em Deus. Ele é o seu Deus, mas também Ele é o seu Pai. Quantos podem celebrá-lo pela sua paternidade? Você pode dizer isso comigo bem forte? Diga, eu sou um filho de Deus. Quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre poder, sobre glória, sobre majestade, sobre trono. Há uma regra que ela é áurea no ambiente do poder. No ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Ok? Você pode repetir isso comigo? Diga, no ambiente do poder, eu nunca sou, eu estou. São Paulo, por exemplo, tem um governador, ok? Esse é o ano de eleição. Em 4 ou 8 anos, os filhos dele continuam sendo filhos dele, mas não mais filhos do governador. Porque ele está governador. Em 4 ou 8 anos haverá um outro governador, há um outro presidente, há um outro prefeito. Porque essa é uma regra do ambiente do poder. No ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Aqui tem um diferencial de ser filho de Deus. Porque em 4 anos você é filho de Deus. Em 8 anos você é filho de Deus. Em 15 anos você é filho de Deus. Em 20 anos você é filho de Deus. Em 30 anos você é filho de Deus. Em 40 anos você é filho de Deus. Ele não está Deus, Ele é Deus. O seu trono é para sempre. O seu poder não tem fim. Ele é o nosso Deus, mas também Ele é o nosso Pai. Você é um filho e uma filha de Deus. Você pode alegrar-se em Deus esta noite por isso? Primeiro convite do Pai Nosso, você não pode se esquecer. Ele é o seu Deus, mas é o seu Pai. Porque em Deus nós temos um Pai. Em Deus nós temos um. Segunda coisa a ser entendida. É o desejo de Deus que nós vivamos uma vida que reproduz o modelo dele. É o desejo de Deus que nós vivamos uma vida que reproduz o modelo dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui são filhos de Deus? Fazem assim? Você é um filho que lembra o seu pai?
A Bíblia diz no livro dos Atos que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Você pode repetir isso comigo? Diga: em Antioquia, diga, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Imagina essa cena. Nunca haviam chamados de cristãos à igreja. A sociedade de Antioquia está olhando para a igreja e está perguntando: quem são esses aí? Eles se reúnem em algum contexto filosófico? Não. Eles são um grupo partidário político? Não. Então eles são de algum segmento étnico? Não, também não. Lá tem grego, tem judeu, tem gentio. Mas não tem nada que eles se reúnem em torno de uma única causa? Tem. Um homem chamado Jesus, o Cristo. Então quer dizer que a vida que eles vivem, a forma como eles se comportam, a forma como eles criam filho, tratam uns aos outros, constroem família, formam sociedade, tem a ver com o modelo de vida que esse homem chamado Jesus o Cristo viveu e deixou. Isso mesmo. Então só tem um nome para a gente chamar esse povo. Nós vamos chamá-los de cristãos. A palavra cristão, você sabe muito bem, significa pequenos cristos. Não na ideia de um Cristo pequeno, mas pequenas partículas do que Cristo é. Sem que a igreja de Antioquia precisasse explicar teologia, a sociedade de Antioquia havia entendido que era a igreja, pequenas partículas de Cristo, que formam um corpo, e esse corpo, Cristo, é o cabeça. A pergunta que nós temos que fazer é: se não houvesse o termo cristãos, e se a sociedade do século 21 olhasse para a gente hoje, nós ainda seríamos chamados de cristãos? Ou será que talvez nós não lembramos mais o modelo de vida que Cristo deixou? Será que nós somos filhos que lembram o nosso Pai? Qual é o modelo de vida que tem guiado a vida da gente? Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12: não vos conformeis, não vos com este mundo, mas transformai-vos. Você pode repetir comigo esses dois verbos? Diga: conformar e transformar. Isso é um princípio para a vida, guarde isso. Todas as vezes que você se conforma, você não transforma. Todas as vezes que você se conforma, você não muda. Todas as vezes que você se conforma, você não reage. Todas as vezes que você se conforma, você não vive transformação, você não vive crescimento, você não vive avanço. Na vida, ou você vai se conformar, ou você não vai se conformar, e vai viver uma transformação, e vai viver um novo tempo, e vai viver um novo ciclo, e vai viver uma nova fase. A palavra de Deus é: não se conforme a este mundo. Ambas as palavras, conformar e transformar, vêm de um mesmo verbo, que é o verbo formar. Você pode repetir isso comigo? Diga: formar. Tem água aqui dentro desse copo, sim ou não? Essa água aqui tem uma forma? Não. Se ela estivesse numa jarra, ela estaria na forma da? Se ela estivesse numa garrafa, ela estaria numa forma de uma? Mas ela está em um copo. Então ela está na forma de um, porque ela se conforma. Ok? Quando Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, o que ele está dizendo é: não absorva a forma do mundo, o modelo do mundo, o padrão do mundo, as ideologias e tendências do mundo. Não se conforme a este mundo, não se molde a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a igreja tem gerada nela a mente de Cristo. Se o modelo, se a forma que molda a nossa vida não é a desse mundo, qual é esse modelo então? É o que Jesus orou no Pai Nosso, quando ele disse: Pai, que seja feita na terra a sua vontade, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, use a forma do céu, o modelo do céu, o padrão do céu, para influenciar a terra, para transformar a terra, para criar cultura na terra. Deus deseja que a nossa vida manifeste o modelo de Deus, e que sejamos filhos que lembram o nosso Pai. Você pode louvar e celebrar a Ele por isso essa noite. O segundo convite do Pai Nosso é que vivamos uma vida que lembra o modelo de Deus, que lembra o modelo de... Último ponto. Em primeiro lugar, o Pai Nosso nos lembra que temos um Pai. Em segundo lugar, nos lembra que Deus deseja que vivamos uma vida que reproduz esse modelo, o modelo de Deus. Em terceiro lugar,
O Pai Nosso nos lembra que temos que viver as prioridades do reino de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso respeitar as prioridades do reino de Deus. Sabe o que compete com a gente, para a gente não viver as prioridades do reino de Deus? Uma coisa chamada ansiedade. Qual o nome? Você é uma pessoa ansiosa? Sabe o que deixa a gente ansioso? O versículo mesmo responde: não andeis ansiosos por coisas. Sabe o que deixa a gente ansioso? Coisas. Toda ansiedade está ligada ao quê? A coisas. Ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Jesus estabelece uma métrica. Ele fala o seguinte: por que você vive ansioso por causa de coisas? Por causa de comer, por causa de beber, por causa de vestir? Ele te deu um corpo, te deu Você acha que ele vai falhar em te dar vestes para você cobrir esse corpo? Ele te deu uma vida. Você acha que ele vai falhar em te dar o que comer e o que beber para você manter essa vida? O que Jesus está dizendo é: se o Pai não falhou no principal, ele também não vai falhar no secundário. Aí Jesus estabelece um termômetro: não andeis ansiosos, homens de pequena fé. Você pode repetir isso comigo? Diga: não andeis ansiosos. Diga: homens de pequena fé. Você pode soltar suas duas mãos aí? Pode? Fale comigo: uma ansiedade grande gera uma fé pequena. Diga: uma ansiedade grande gera uma fé pequena. Diga: uma fé grande gera uma ansiedade pequena. Diga: ou eu terei muita ansiedade ou muita fé. Não tem como estar ansioso e crer. A palavra fé no Novo Testamento, o termo grego para ela é emuná. Melhor dizendo, emuná é do Antigo Testamento, que significa firmeza. O termo do Novo Testamento para fé é pisti. E pisti no grego dá origem a duas palavras: crer e confiar. Você pode repetir isso comigo? Diga: crer e confiar. Porque biblicamente, se eu creio, eu confio. Se eu creio, eu... Se eu não confio, é porque eu não creio. Não tem como eu confiar e estar ansioso. Não tem como eu confiar e o meu coração está agitado. Coloque sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, gera em mim uma fé inabalável. Não me deixa sofrer por causa de ansiedade. A pergunta que Jesus está falando é: vale a pena viver ansioso? Quem de vós pode, com seus esforços, acrescentar 1 hora à sua vida? Quanto tempo? Quanto tempo? O indivíduo morreu 2h47 da tarde. A pergunta é: quem por causa da ansiedade ia morrer 3h47? Se a ansiedade não consegue me fazer esticar 1 hora a mais, para que eu vou ficar ansioso? A verdade explícita desse texto é: a ansiedade não aumenta a vida. A ansiedade não aumenta. Essa é a verdade explícita, mas todo texto tem a verdade explícita e a verdade implícita. A verdade implícita é: a ansiedade pode até não aumentar a vida, mas diminui. Porque quem vive ansioso vive menos, desfruta menos, tem menos paz, tem menos alegria, se preocupa mais. A palavra preocupação vem de 2 palavras: pré, que é antecipar, e ocupação. Porque quem se preocupa se ocupa 2 vezes. Quem se preocupa sofre 2 vezes. Quem se preocupa se angustia 2 vezes. Jesus está dizendo: você não precisa viver ansioso por coisa alguma. Porque se Deus cuida de pássaros, e se Deus cuida de plantas, de lírios, quanto mais de vocês que são filhos. É dentro dessa ideia de alinhar a nossa vida com as prioridades do reino de Deus que o último versículo que nós lemos esta noite constrói a finalização. Mas buscai em primeiro lugar o reino de e todas as outras coisas. Todas as outras? Que coisas? Pão, perdão e proteção. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas lhes serão o quê? Acrescentadas.
Você concorda comigo que a palavra acréscimo é uma palavra que a gente usa muito? Sabe o que significa, mas não usa muito, usa pouco no dia a dia? Talvez nos últimos 30 dias, você não usou em momento algum a palavra acréscimo. Mas curiosamente no Brasil, tem um contexto, um esporte que constantemente se usa a palavra acréscimo. Qual que é o nome do esporte? Jogo de futebol. O jogo de futebol é um jogo de 90 minutos. Quanto tempo? E ao final de cada um dos tempos, de 45, o juiz dá uma coisa chamada o quê? O acréscimo é quantos minutos? 2, 3, para acontecer 5 minutos de acréscimo, aconteceu alguma coisa muito anormal. O jogo mesmo foi quantos minutos? 90. O que é maior, o jogo ou o acréscimo? O jogo. Sabe o que Jesus está dizendo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas e pão, perdão, proteção, o que comer, o que beber, o que vestir, isso é só o acréscimo. Se você alinhar a sua vida com as prioridades do reino de Deus, há uma garantia de Deus sobre você: nenhuma destas coisas irão te faltar, porque a sua vida estará alinhada, na linha certa. Você não pode deixar que o seu coração se desvie daquilo que é a rota de Deus para você, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nenhuma dessas coisas irão faltar para você. Você celebra a Deus por esta palavra esta noite? Eu gostaria de orar com você. Se você puder, esteja em pé comigo, em nome de Jesus. Essa é uma receita para você viver um ano de paz, de crescimento, de alinhamento em Deus. Viver uma vida priorizando Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma vida priorizando Deus. Eu preciso de 2 amigos aqui que me ajudem. Você consegue, pastor? Vem cá, por favor. Vocês 2, pronto. Pastor José vai representar Deus. Vai representar quem? Pastor Jairo vai representar as coisas. Pastor José vai representar quem? Deus. Pastor Jairo, as coisas. Com gentileza, pastor. Ao ponto, chega para lá um pouquinho, por favor, pastor Jairo. Eu vou dar 2 passos em direção a ele, e ao ponto que eu der 2 passos em direção a ele, eu peço que o senhor dê 2 passos em direção à sua esquerda. Guarde isso. Todas as vezes que você, ao invés de priorizar Deus na sua vida, prioriza as coisas, acontece isso com você. Você se distancia inevitavelmente de Deus. Todas as vezes que você deixa o seu coração se apegar a coisas, você coloca, infelizmente, aquilo que é espiritual em segundo plano. Você coloca aquilo que é eterno em segundo plano. Todas as vezes. Só que há um mistério quando você prioriza em Deus a sua vida. Eu vou ir em direção a ele, eu vou pedir para você me acompanhar, por favor. Todas as vezes que ao invés de você priorizar as coisas, você prioriza Deus, as coisas te são acrescentadas. Todas. Todas. Muito obrigado. Muito obrigado. Todas as vezes que você prioriza Deus na sua vida, há um alinhamento. Você percebe que a palavra de Deus diz: todas as coisas vão te ser acrescentadas. Porque coisas não faltam quando você alinha a sua vida com as prioridades certas. Você está entendendo isso? Essa palavra está se encaixando na sua vida essa noite? Deixa eu te dar um último dado para a gente orar. O ano era 2017. Que ano? Final do ano 2017, o Instituto Gallup de pesquisa perguntou a milhares de pessoas: o que você mais busca para o próximo ano? O que você mais busca para o próximo? Muitas respostas foram dadas, mas as 3 principais foram: em primeiro lugar, próximo ano eu quero emagrecer. Segunda, próximo ano eu quero fazer mais dinheiro. Terceira, próximo ano eu quero melhorar a minha qualificação profissional. O que as pessoas mais buscavam para o ano seguinte? Em primeiro lugar, emagrecer. Segundo lugar, ter mais dinheiro. Terceiro lugar,
melhorar a qualificação profissional. Compararam esse resultado com uma pesquisa feita 50 anos antes, pelo mesmo instituto, onde milhares de pessoas também foram perguntadas: o que você mais espera para o próximo ano? Primeira resposta mais dada: no próximo ano eu preciso melhorar o meu caráter. Segunda resposta: próximo ano eu preciso ter mais tempo com a minha família. Terceira resposta: no próximo ano eu preciso me envolver mais em um ambiente de fé. O que aconteceu em 5 décadas, 50 anos? Para as pessoas deixarem de viver uma vida que priorizava melhorar o caráter, ter mais tempo com a família e se envolver mais em um ambiente de fé, para a preocupação da estética que eu tenho e de quanto de dinheiro eu consegui acumular. Às vezes para comprar coisas que eu nem preciso, apenas porque aprendi a consumir. Aquela velha máxima de que consumismo é comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não posso, para agradar quem eu nem conheço. Loucura isso daqui, né? Comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não posso, para agradar quem eu nem conheço. E aí a gente vai viver uma vida pensando mais nos outros do que na gente. Uma vida que deixa ser uma vida de verdade. Uma vida que vai desalinhando o coração com o reino de Deus. E a gente fala assim: mas é o tempo que a gente está vivendo. São pequenos desvios, que se a gente não for alinhando a vida com o coração no reino, podem custar tudo lá na frente. Estou encerrando essa palavra dizendo a você: esses 12 dias é um tempo de Deus para você alinhar a rota, para você alinhar o coração, para você colocar a vida nos trilhos certos, para você começar bem esse ano. Deus tem um ano muito abençoado para a sua vida, e nós vamos viver a cada dia lembrando que somos filhos de Deus, e que nós vamos viver o modelo de Deus sobre as nossas vidas, e que nós vamos viver as prioridades do reino de Deus sobre a nossa história. Deus falou com você essa noite? Amém. Você pode colocar sua mão no seu coração? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, que o Senhor alcance cada uma dessas vidas, tanto aqueles que estão presencial, como também aqueles que estão pela transmissão. Que o Senhor os alcance com graça, com favor, com bondade, amor e misericórdia. Que a tua palavra alinhe o coração de cada uma dessas pessoas. Não nos deixe brincar com a vida, não nos deixe brincar com o futuro, não nos deixe brincar com as oportunidades do Senhor para a nossa história. Que a gente corrija a rota e que nós vivamos um voo, uma história, uma trajetória confirmada, direcionada e abençoada por Ti, para a Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus. Você diz amém? Há alguém essa noite que está distante dos caminhos do Senhor e que precisa alinhar a rota, renovar o coração com Deus, entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador? Se há, eu preciso orar por você agora. Aonde está uma vida para Jesus essa noite? Deus abençoe. Há uma irmã tão querida e preciosa ali. Há uma segunda vida. Mateus, eu quero renovar minha aliança com Deus. Deus abençoe esse moço. Há uma terceira vida. Mateus, eu estava distante dos caminhos do Senhor, mas eu quero renovar a trajetória. Deus abençoe esta moça que também está na galeria. Há uma quarta vida. Eu quero começar esse ano bem. Deus abençoe esse jovem, uma quarta vida. Eu quero resolver isso no meu coração. Que Deus abençoe esta moça também. Deus abençoe esta moça. Deus abençoe esse casal. Eu quero entregar hoje a minha vida a Jesus. Eu quero recomeçar. Eu quero renovar minha aliança com Deus. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você também. Eu gostaria de orar com vocês. Você que está fazendo hoje essa decisão de renovar a sua aliança com Jesus, recomeçar a sua jornada de fé, alinhar a rota, alinhar o caminho. Se você puder, gentilmente, sai de onde você está, venha diante do altar. Eu quero encerrar esse momento orando com você, celebrando a Deus pela sua vida. Você está ganhando uma família espiritual esta noite. Deus tem um tempo novo para a sua história a partir dessa noite. Esses 12 dias estão marcando uma fase nova de Deus para a sua história. Que Deus abençoe esse casal, que Deus abençoe esta moça, Deus abençoe esse senhor, Deus abençoe esse jovem, Deus abençoe cada uma dessas vidas que estão vindo. Quem está me ouvindo, diga amém.
Dá um sorriso bonito aí para essa pessoa que está do seu lado. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela já fez uma decisão por Cristo. Faz o convite a ele. Pergunte se ele ou ela precisa voltar. Pergunte se ele precisa recomeçar, se ela precisa recomeçar, se ele ou ela precisa renovar a aliança com Deus, voltar para os caminhos do Senhor. Se do seu lado alguém precisa vir, traz ele, ajude ele a chegar, ajude ela a chegar. Eu estou esperando mais vidas que estão desconectadas, que estão distantes e que precisam renovar uma aliança com Deus e receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Há mais alguém? Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Que essa noite fique marcada como uma noite de uma virada de chave, de uma história nova, de um tempo novo, sobre a vida de vocês, a família de vocês e o futuro de vocês. Há mais alguém que ouviu esta palavra e entendeu esta palavra, entendeu o que Deus falou com você essa noite? Se há, não desperdice essa oportunidade. Há um convite de Deus hoje para você. O Senhor está te chamando para viver uma nova história a partir dessa noite. Eu pergunto mais uma vez, aonde há mais uma vida para Cristo esta noite? Tem mais alguém que ouviu esta palavra e precisa renovar uma aliança com Deus, recomeçar sua jornada de fé? Eu espero você ainda um instante mais. Deus abençoe, está vindo mais uma preciosa vida. Você pode celebrar Deus também por esta vida. Que Deus a abençoe. Há mais alguém? Eu não estou dizendo para você que é uma decisão fácil, mas você sabe muito bem que é uma decisão necessária. E a vida não tem a ver com aquilo que é fácil de ser feito. A vida tem a ver com aquilo que é necessário. Você pode repetir isso comigo? Diga: a vida não tem a ver com o que é fácil. A vida tem a ver com o que é necessário. As principais decisões da sua vida não serão fáceis de serem feitas, mas são necessárias. E se são necessárias, precisam ser feitas. Talvez só você e Deus sabem como as coisas estão. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. É mais do que uma decisão sobre você, é uma decisão sobre os seus filhos, sobre o futuro da sua casa, sobre o destino das pessoas que você mais ama. Não brinque com o futuro. A gente não vai conseguir voltar mais a esse dia. Esse dia é um tempo de Deus chamado hoje, e é uma oportunidade de Deus essa noite, para você alinhar a rota. A mensagem dessa noite é sobre alinhamento. E se há mais alguém que precisa alinhar o coração com Deus, recomeçar a sua jornada de fé, renovar a sua aliança com Jesus, eu pergunto ainda mais uma vez, aonde há mais uma vida para Cristo esta noite? Eu estou esperando você. Está vindo mais uma vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Há mais alguém? Se existir, eu ainda espero você. Há um lugar para você no altar. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Se talvez alguém pela transmissão que me ouve e está distante dos caminhos do Senhor, você pode também fazer uma aliança com Deus e renovar sua aliança com Cristo aí onde você estiver. Talvez nós não vamos conseguir contabilizar você aqui, mas o céu vai contabilizar você aí onde você estiver. E a graça, o amor, o perdão de Deus vai alcançar a sua vida nesse instante, aí do outro lado dessa tela. Enquanto estivermos orando aqui, ore junto, renovando sua aliança com Deus, entregando sua vida a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos orar juntos? Você que está aqui diante do altar, renovando sua aliança com Deus, talvez de olhos fechados, mas de coração aberto, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu perdão. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados, te peço perdão por todos eles. Diga: Senhor,
que o Senhor possa me alcançar com perdão e graça, alegria verdadeira e com a sua doce presença a partir desta noite. Eu te amo, Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti junto com essas vidas, e nós te agradecemos por cada um deles que o Senhor está alcançando, com a sua graça, o seu amor e o seu perdão esta noite. A Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, e nós oramos o poder desta palavra neste momento, e pedimos ao Senhor que todas as maldições sejam anuladas, que todas as palavras que vieram para amaldiçoar sejam quebradas, que vícios sejam desfeitos e larguem essas vidas, que haja sobre eles, ó Pai, o Teu sangue que purifica de todo pecado. Nós os abençoamos e declaramos que a melhor fase da vida deles começa a partir desta noite, em Tua presença, para a glória do Teu nome. E a igreja que assim concorda, diga amém. Dê um abraço nele e nela e diga: seja bem-vindo à família de Cristo Jesus. Você pode aplaudir mais forte? Seja bem-vindo, bem-vinda à família de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um ano extraordinário, muito especial. E que esse seja um ano da gente viver com o alinhamento de Deus para as nossas vidas. Deus falou com você? Deus te abençoe. Um grande abraço a todos em nome de Jesus.